recording on the cloud. Vocês devem estar recebendo uma mensagem que está ainda. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer imensamente a todos vocês, amigos, que estão aqui nessa empreitada online, que tem sido aí ótica. Eu acho que o costume de todos nós, ultimamente, a gente que tem sido tão separado pelo Covid-19, ao mesmo tempo, eu acho que essa pequena criatura tem ajudado a gente a se unir mais no mundo inteiro e talvez até nos sentir mais próximo dos nossos semelhantes, independente da gente estar separado em salas diversas, em quartos, em casas e endereços diferentes. Eu queria fazer uma apresentação do Irad. Bom, mais uma vez confirmando que a gente está gravando aí a apresentação dele, esse Fireside Bahá'í. O Irad é um querido amigo meu, mas a definição de amigo hoje em dia é muito flexível, né? Se você conhece alguém há 5 minutos, vira amigo, e se der um like no Facebook, vira super amigo. O Irad não é um contato, o Irad é um amigo assim muito querido de décadas meus, e eu vou falar um pouquinho da experiência dele, da história dele, mas bem brevemente. O Irad tem 63 anos, ele é mestre em engenharia eletrônica pela PUC, bacharel em administração de empresas pela PUC. E eu lembro que a tese dele era ligado a magnetocardiógrafo. Ele estava criando aí um sistema de fazer o eletrocardiograma sem encostar nas pessoas através de campo magnético. Talvez ele mesmo já não lembre disso, mas eu lembro. Então, ele tem um pé aí também um pouco na medicina, ou pelo menos tinha, há 40 anos atrás. O Irad atua no campo de compliance, hoje em dia, na área governamental e na área de ONGs, construindo planos de ação para que a ética e os valores humanos permeiem o cotidiano das instituições. Ou seja, para quem já farejou direito aí o outro nome disso que ele faz o lobby do bem, né? Ele faz advocacy. O Irad é um especialista em fazer advocacy e fazer uma ponte entre entidades da sociedade civil e do governo. E ele trabalha muito em políticas públicas. Foi várias vezes convidado por várias administrações federais para participar de conselhos de cidadãos, conselhos de direitos humanos, conselhos de ação junto às crianças, enfim. Então, por mais de 20 anos, ele participou como articulador estratégico dessas mesmas organizações, muitas de direitos humanos e especificamente da FEBAHAI, junto à ONU, onde a FEBAHAI tem uma organização desde o início do Conselho Econômico e Social, o ECOSOC da ONU, com caráter consultivo, que é a Bahá'í International Community, que não só é a primeira ONG ligada à ONU, mas muito tem feito nos últimos 40, 50 anos ligados à atividade de direitos humanos e tal. Mas o Irad, hoje em dia, ele trabalha como coach. Ele é credenciado pela International Coaching Community e membro do Conselho Acadêmico Consultivo Honorário da Escola Internacional de Políticas Públicas em Direitos Humanos e do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul. Uma coisa que eu queria falar é a experiência do Irad em trabalhar em conselhos. Eu trabalhei em vários conselhos com o Irad. Um dos últimos que eu me lembro foi que ele foi cofundador da entidade Transparência Brasil, que combate a corrupção no Brasil, mas foi criada em 2000. Irad e ele representando a comunidade Bahá'í, eu representando o PNBR, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Então, a gente tem um caminho comum. E hoje nós vamos escutar o Irad falar de um assunto que eu acho que tem que ser ampliado, né, no seu escopo. Tá certo, é um vírus provocando nossa consciência, mas mais do que isso, é onde isso impacta a necessidade de uma nova governança global. E sem mais delongas, vou passar a palavra ao Irad, senão meus filhos me matam depois aqui, falando que eu tomei tempo demais com a apresentação. Então, Irad, meu querido, o palco é seu. Só lembrando a todos, nós vamos até aí, hora do Brasil, 10h30 em ponto. Não queremos tomar o tempo das famílias mais do que esse.
E o Irad vai ter 45 minutos para falar e depois o resto são perguntas e respostas para os quais a gente convida todos vocês a participarem. Irad, vamos conservar em mute todo mundo, se possível, tá bem? Obrigado. Só uma coisa antes do Irad entrar para os... Bom, Neison, querido, muito obrigado. Boa noite a todo mundo. Obrigado por estarem aqui presentes. Irad, lembra os amigos que eles podem colocar o visorzinho deles para você parecer grande? Se você quiser, amigos, os que não conhecem bem o Zoom, desculpe, esqueci de falar. Olhe no topo à direita, tem o Speaker View. No topo à direita tem o Speaker View, ou você pode botar no Gallery View. O Gallery View vai ter todo mundo, só que nós não cabemos numa página só, porque somos mais de 30 agora, tem 2 páginas que você pode mover, mas para olhar o Irad, ponha em Speaker View, se possível, e mantenha em mute. Desculpe. Você de novo, Irad. Ok. E só uma dica, quem tiver com celular, é só jogar o celular, a tela para a direita, 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 que vai aparecer uma hora que fica só o orador falando. Muito bem, vamos lá. Bom, então, obrigado pela presença de todas, todos. É um tema fascinante, eu diria esse, porque esse bichinho pequenininho chamado coronavírus está conseguindo fazer a gente refletir sobre coisas que nós não refletimos até agora, e se refletíamos, considerávamos como sendo um assunto marginal, ele não é tão fundamental. Por que eu preciso falar sobre governança global, né? Eu preciso falar sobre governança global por uma razão muito óbvia, que nessas semanas a gente está acostumado a ouvir o diretor-presidente da OMS insistindo e falando, né, que a falta da cooperação global levará a brechas cada vez maiores para que o vírus nos ataque. Então, é uma questão rever a governança global. É uma questão a gente se abrir para um novo pensamento, né? O mundo está apreensivo, super apreensivo, né? Essa crise de saúde está levando a gente para certas dimensões de preocupação que, a cada nascer do sol, a gente aparece com um cenário e, ao pôr do sol, o cenário é outro. Então, isso realmente nos leva a um questionamento muito profundo. Nós não temos mais certeza de coisa nenhuma. Tudo aquilo que parece ser certeza não é certeza, né? E, claro, a nossa preocupação está no bem-estar da humanidade, mas aí vem o diretor-presidente da OMS e diz, olha, se nós não conseguimos efetivar uma cooperação global que seja solidamente fundamentada, né, nós não vamos conseguir fechar as brechas para que esse vírus continue nos atacando. Bom, eu quero falar sobre o final da minha conversa de hoje, porque o final da minha conversa de hoje não é um final aterrorizador. Tá? Eu venho com uma certeza, tá? E quero trazer essa certeza e quero que o nosso debate esteja em cima dessa certeza, que ao final disso tudo, desse processo chamado coronavírus, Covid-19, né, nós vamos sair mais fortalecidos num reconhecimento de que a nossa unicidade enquanto família humana é inquestionável, nós somos um todo único, né? E que a nossa interdependência ela é óbvia. E nós estamos cada vez mais interdependentes. Agora, nessa primeira fase do que nós estamos vivendo, nós estamos vendo exatamente o contrário disso, né? Não há reconhecimento dessa interdependência. Nós estamos tendo, eu vou ter que dedicar alguns minutos a essa questão, digamos, de uma análise situacional, né? Onde nós estamos vendo, por exemplo, pirataria acontecendo. Respiradores são confiscados no meio do caminho. E a gente dizer, então está havendo o reconhecimento da interdependência? Agora não. Ainda não. Mas o que eu digo é que, ao final desse processo,
que nós somos todos membros de uma única família humana, termo esse que não vem de uma dimensão religiosa. A definição família humana encontra-se dentro da Carta das Nações Unidas. E isso sempre pareceu para nós uma intenção, digamos, bonita, né, de ser colocada dentro da Carta das Nações Unidas. Mas agora nós estamos vendo que um vírus ataca indistintamente toda a população global. Não há distinção nenhuma. Só que, ao acontecer esse ataque, nós estamos percebendo que nós somos, sim, uma única família humana. E eu ontem tinha sido convidado para uma outra live em que o tema era, afinal, estamos todos no mesmo barco? E minha tese, meu ponto é, nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos, quando muito, no mesmo mar. Só que alguns estão de iate, outros estão agarrados num tronco, outros estão com um barquinho salva-vida, e todo mundo enfrentando a tempestade. Então, a nossa unicidade enquanto família humana ainda não está reconhecida. E nós não temos ainda os instrumentos de conseguirmos fazer valer essa interdependência e essa unicidade. Então, para que isso aconteça, eu preciso realmente rever a questão da governança. Se eu não fizer uma revisão da governança global e se eu não aproveitar os estudos que já existem sobre isso, e tem coisa muito interessante já colocada, muitos estudos já feitos a partir de demandas da própria Organização das Nações Unidas, né? Então, vamos ver que essa governança ela é possível, mas eu quero antes falar sobre o que devem ser os elementos centrais de uma nova governança. Nós temos que falar de princípios, nós temos um sério desafio, que é nos volvermos aos princípios. Se nós ficarmos somente na busca de soluções, sem olharmos os princípios, e fizermos só a conexão, problema-solução, eu vou ter soluções que são absolutamente inviáveis ou até mesmo perigosas, indesejáveis. Então, a busca de solução está sendo um clamor agora, né? De um lado, a gente vê na mídia, né, os grandes comentaristas, né, de mídia dizendo é preciso um novo rumo. Eu quero sair até dessa questão que está bem nas redes sociais agora, né? Nós não teremos volta ao modelo anterior, porque o modelo anterior não era satisfatório, não era bom. Isso está colocado assim como um wishful thinking, né? Um desejo de tentar ver alguma coisa diferente. Mas os comentaristas econômicos, políticos, estão dizendo, olha, tem que ter um novo rumo. Qual o novo rumo? Ninguém ainda tem a resposta. Nós temos que construir essa resposta. E nós todos aqui, as 30, 40 pessoas, não sei quantos nós somos já, temos uma responsabilidade grande em construirmos a resposta, sim. Porque essa resposta ser construída depende do nosso posicionamento enquanto indivíduo, por menos que nós acreditemos que nós temos influência no processo decisório macro. Mas nós temos, e eu vou depois dizer por quê. O Harari, né, Yuval Harari, bastante conhecido agora como escritor, né, que escreveu Homo Sapiens e Deus Sapiens, Homo Deus, desculpe, Homo Sapiens e Homo Deus, ele diz que cada governo agora tem que decidir como ele pretende enfrentar a questão pandêmica, né? Se ele quer empoderar o seu povo para que eles exerçam a prática democrática de pesos e contrapesos, né? O famoso check and balances, né? Nós temos essa tradução em português de pesos e contrapesos, né? É algo que os governos podem fazer. Agora, se querem tomar uma posição autoritária, ditatorial, né? E enfrentar a crise dessa forma, não está construindo um processo que nos leve realmente a outra margem do rio, né? Dentro de uma transformação mais
poderosa, né? E então ele fala a falta de sabedoria política nesse momento, né? E a falta de sabedoria política para utilizar o nosso imenso poder, que aí é que vem o poder de cada um de nós. Nós constituímos um processo de criar esse caldo de cultura onde as novas ideias possam florescer, né? E aí ele fala assim, a falta de cooperação global e a falta de uma solidariedade global, né? Eu diria que o Harari não é um futurista qualquer, né? Ele tem realmente escrito coisas que nos levam a uma reflexão muito profunda. Mas ele também traz um alerta, porém sem trazer os princípios. Quais são os princípios que podem moldar e fundamentar essa nova proposta, né? Esses princípios eu quero trazer, esses elementos de uma nova governança, eu quero trazer a partir da visão Bahá'í. O que a comunidade Bahá'í vem apresentando nas últimas décadas em termos de uma mudança quase que revolucionária nos processos de governança, né? Isso foi apresentado quando do aniversário de 50 anos da ONU, das Nações Unidas, e continua sendo debatido em vários fóruns, não só os promovidos pela comunidade Bahá'í, mas fóruns que estão discutindo a questão da governança, né? E então é um assunto que está vivo, não está ligado a algo que aconteceu há 20 anos atrás, né? Continua um tema muito vivo e um tema que diz respeito a nós, a cada um de nós, cada uma de nós como indivíduos, né? Então, a primeira coisa essencial de um sistema de governança, isso para nós está claro, né? Uma governança bem-sucedida, ela tem que estar baseada em espírito e em método, numa fundamentação democrática, né? Agora, a contribuição que a comunidade Bahá'í traz para esse discurso da fundamentação democrática é que nós não falamos de partidarismo. Nós falamos de um sistema político que seja tão revolucionário ao ponto de fugir do paradigma partidário que nós conhecemos hoje em dia como fundamento da democracia. Para haver democracia, tem que haver a possibilidade de partidos políticos apresentarem propostas, né? E a partir desse pensamento dialético, né? de pontos opostos, que pode nascer uma proposta de governança. O princípio que fundamenta a visão Bahá'í é que, sim, a centelha da verdade nasce a partir do choque das ideias. É uma analogia muito interessante, né? A centelha só se forma quando duas pedras se batem, né? e criam o necessário atrito, né? Para que a centelha apareça. Mas essa analogia não significa que as duas pedras elas queiram destruir uma outra e que uma tem que se sobressair à outra. As duas têm que permanecer inteiras, né? Para quem já teve essa experiência, se foi escoteiro, bandeirante, enfim, coisas de antigamente, hoje em dia não está mais tão em voga, escotismo, né? Mas era um grande desafio você pegar duas pedrinhas e ficar batendo nelas até que uma centelha aparecesse. Mas a ideia não é destruir, não desqualificar uma ou outra pedra. A questão que o partidarismo faz e que nos leva, então, a uma inviabilização de um verdadeiro espírito e método democrático é porque ele preconiza a superioridade ou a dominação ou a hegemonia de um pensamento sobre os demais. E aí a gente não consegue ter um sistema de governança que seja capaz de trazer as transformações necessárias, né? A governança dos assuntos humanos ela tem que ser conduzida ao longo de linhas, né, que sirvam às reais necessidades da humanidade. Eu não posso ser presa fácil de um teatro político de nomeações e etc., né, em que o partidarismo se coloca como elemento central, né? Por outro lado, né,
a questão de uma governança, e eu quero trazer isso para dentro do setor corporativo. Imagine uma corporação aonde ela fosse, digamos, o sistema de governança dela fosse baseado em um sistema partidário. Nós não conseguimos nem conceber como é que uma empresa poderia funcionar dessa forma. Se uma empresa que é um elemento constituinte desse macroelemento chamado país, né, nação, ela não consegue funcionar dessa forma, por que nós achamos que a nação pode funcionar desse jeito, ou as cidades, os municípios ou os estados? Né? Tem que haver, então, uma reformulação do sistema político. A proposta Bahá'í de uma governança, inclusive da governança global, é uma reformulação dos sistemas políticos nacionais, de modo que a ideia do partidarismo abra espaço para um novo sistema. Não há, na verdade, uma definição do que seria esse novo sistema, mas lembre-se, eu estou falando sobre questão de princípios. Então, o primeiro princípio é: se nós queremos chegar ao outro lado dessa tormenta, reconhecendo a unicidade da família humana e reconhecendo a interdependência, não será através de um sistema partidário onde hajam vencedores e vencidos, onde haja aqueles que impõem um pensamento hegemônico contra aqueles que vão ter que se submeter a um determinado pensamento. Então, essa boa governança, né, que é essencial ao progresso humano, né, ela envolve uma manutenção de equilíbrio, né, de responder criativamente aos desafios que se apresentam ou às oportunidades que se apresentam perante a comunidade humana. O que significa uma governança que reage criativamente? É exatamente a ideia de que não há uma proposta hegemônica. A criatividade não reconhece hegemonia. A criatividade ela só acontece quando há uma diversidade de pensamentos. Então, pensemos um sistema de governança que não é baseado no partidarismo e um sistema de governança que reconhece a diversidade e que, portanto, busca na diversidade a força da sua criatividade. Isso leva a um processo muito rico, onde governantes e governados são capazes de interagir de uma forma onde os diferentes pensamentos são considerados e onde não há o rechaçamento a nenhum tipo de pensamento. Né? Nenhum pensamento é rechaçado, nenhum pensamento é descartado. Muito bem. Agora, sem dúvida, a governança ela prescinde de 3 qualidades fundamentais. Então, eu falei primeiro sobre a questão de princípio. Né? O princípio é não partidário, o princípio é da valorização da diversidade. Então, quando eu sou partidário, eu não valorizo a diversidade, porque eu descarto os que perderam. E descartando os que perderam no processo da disputa política, né, eu não consigo trazer a diversidade para dentro do processo de governança. Mesmo que eu diga que eu busco fazer uma governança democrática no sentido de uma governança participativa. Ela não funciona se houver o partidarismo. Então, eu estou trazendo muito fortemente essa ideia de mudança da perspectiva partidária para que a perspectiva da diversidade possa aflorar. Não há como a diversidade aflorar se houver o partidarismo, que pela sua própria gênese, né, da palavra, do termo partidário, ela parte, ela divide, ela não reconhece unicidade, ela não reconhece o entendimento entre partes. Bom, então, colocados esses 2 pré-requisitos, né,
que me leva, então, à valorização da diversidade, a própria governança ela exige, né, qualidade de liderança, qualidade dos governados e qualidade das estruturas e processos. Eu preciso ter essas três coisas juntas. Qualidade dos governantes ou dos líderes, qualidade dos governados e qualidade das estruturas e processos. Bom, sem dúvida eu estou falando em processo educativo. Não é possível eu falar em ter qualidade nesses três níveis se eu não tiver um processo educativo muito bem fundamentado, né? Um processo educativo universal que abranja a todos. Uma educação que seja de consciência, uma educação que seja iluminadora, né? Esclarecedora. Bom, há um consenso, né, que essas qualidades dos líderes ou dos governantes, qualidade dos governados e qualidade das estruturas, né, e eu quero falar em qualidade aqui, na verdade, em excelência desses três elementos, é que me levam, sim, a uma perspectiva democrática, uma perspectiva de Estado de Direito, uma perspectiva de responsabilidade, de transparência e, por fim, de participação da sociedade civil. Então, quando eu tenho excelência na liderança, excelência nos liderados ou nos governantes e governados, né, e qualidade das estruturas, eu consigo fazer fluir por isso Estado de Direito, democracia, responsabilidade, transparência e participação. Agora, eu quero trazer provocar uma questão, quero fazer uma provocação profunda. Isso tudo é o corpo que eu estou falando. Agora, esse corpo sem espírito não vai ser capaz de funcionar. Somente, e essa é a proposta que a comunidade Bahá'í traz, somente quando valores humanos, ou se quiserem, princípios espirituais, são equivalentes, mas quando a gente fala em valores humanos, a gente diz, bom, pelo menos ele não está falando de religião, né? Eu não estou falando aqui da aplicação da dinâmica religiosa, né? Eu estou falando de valores humanos, ou princípios espirituais, princípios que nos elevam, somente quando esses princípios estiverem permeando essas estruturas e permeando liderados e líderes, ou governantes e governados, né, é que essas ações coletivas elas ganham uma dimensão totalmente diferente. Imagine eu falar, por exemplo, sobre humildade. Humildade como um fator principal de governantes. Parece uma conversa de poliana, quer dizer, não, isso é bonito o que você está dizendo, mas o que significa isso? É porque, na verdade, nós não temos a verdadeira dimensão da humildade, né? Eu quero falar sobre esse valor humano, né? Esse valor humano que é tão pouco compreendido, principalmente na nossa língua portuguesa, porque nos leva a uma compreensão de como humildade ela tem a mesma raiz etimológica, né, que humilhação, humilde. Isso nos leva a uma certa confusão. Mas eu quero trazer um exemplo que nasce das escrituras Bahá'ís, que é muito interessante. Por que o oceano ele é tão grandioso? Porque ele se coloca abaixo de todos os rios. Se em algum momento o oceano disser eu sou o que tem mais água que todos vocês e por isso eu sou mais importante, eu me coloco acima de vocês, o que acontece com a água dele? Se esvai. Mas o oceano se coloca abaixo de todo mundo e ele recebe de todo mundo. Então, quando há humildade no governante, ele é capaz de ouvir conselhos, propostas, ideias. Veja, nós estamos numa dimensão não partidária. Acabou essa ideia de partidarismo. Tá? Estamos trabalhando
numa dimensão que não opera dentro do paradigma do partidarismo. Então, o governante não foi eleito por um partido, nem representa um grupo, nem atende aos interesses de um grupo, ele atende aos interesses de toda uma nação. Nós estamos falando sobre um novo modelo de governança. Esqueça os modelos atuais. Se nós estivermos presos ao modelo atual, tudo que eu estou dizendo vai parecer sonho ou utopia. Você vai dizer, muito bonito, mas isso não se aplica, isso não se faz. Agora, eu estou falando exatamente de uma proposta de mudança radical da nossa forma de vermos a governança no momento em que nós estamos vivendo mudanças radicais na nossa própria forma de viver. Né? Foi o que o Neissan falou. O que nós estamos fazendo hoje à noite não era nem sonhado há poucos meses atrás, que pessoas se dispusessem a se reunir através do Zoom para ouvirem alguém falar alguma coisa. Nós estamos mudando radicalmente a nossa forma até de operar socialmente. Né? Então, se nós estamos fazendo essa mudança radical, eu proponho que a gente também se abstraia do modelo atual de governança e percebamos um modelo de governança onde eu valorizo a diversidade, onde o partidarismo não existe, onde governantes e governados são guiados por valores humanos. Eu trouxe como um exemplo a humildade. Se eu me proponho, então, a exercitar essa humildade, eu me proponho a poder ouvir muito mais, perceber muito mais. Eu ponho, de outro lado, né, um outro valor humano, só para a gente poder exemplificar e entender o que significam valores humanos aplicados à dimensão da governança. Né? Imaginem governança exercida pelo governante, né, aonde ele exerça um valor humano fundamental, que é generosidade. Ou que ele exerça um valor humano fundamental, que é paciência. Ou um valor humano que é fundamental, que seja o conhecimento. Está bastante em voga agora essa disputa por conhecimento, né, e negacionismos de um lado e cientifismos de outro e tudo isso. Né? Esses valores humanos, quando desaparecem, né, eles esvaziam o próprio exercício da governança. Né? Eu posso trazer vários outros valores humanos, eu não quero agora me aprofundar nisso, mas eu quero só que a gente perceba que se eu tiver uma estrutura onde a excelência de governantes, de líderes, a excelência de governados em termos de formação, conhecimento, educação, as estruturas muito bem formadas, mas carecem de valores humanos, essas estruturas, esses governantes, esses governados não vão resolver nada. Então, onde se encontra a fonte dos valores humanos? Quais são os valores humanos que nós vamos querer fazer com que permeiem verdadeiramente o processo de governança? Então, por exemplo, eu trago aqui agora, e as mulheres que estão nos assistindo, não sei quantas são, eu não vou ficar girando aqui, que eu estou entrando por celular, então não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo. Só vejo 4 quadradinhos. Né? Mas vocês viram isso? Foi um artigo que saiu na revista Forbes. Então, é um artigo de uma revista que valoriza o processo econômico. Né? E o que ela diz? Que as 10 nações que foram mais bem-sucedidas no combate ao coronavírus, as 10 melhores, hein? São 10 que são comandadas por mulheres. Que valor humano eu estou falando agora, então? O da igualdade. Se eu não tiver igualdade entre homens e mulheres, e se eu não tiver o valor humano do equilíbrio entre as qualidades masculinas e femininas, agora aqui a turma que já passou por terapia ou conhece um pouco de psicologia, todos nós temos valores masculinos e femininos. Né? Homens têm valores femininos, mulheres têm valores masculinos, yin, yang, como queiram também. Mas se eu me deixar dominar somente por valores masculinos,
como vai ser o meu estilo de governança? Tampouco posso deixar a governança ser capitaneada apenas por valores femininos, né? Somente acolhimento, somente amor, somente cooperação, somente entendimento, não dá. Tem que ter também valores masculinos, que é a afirmação, que é o concreto, o planejado, o pensado, né? Mas nós temos que encontrar esse equilíbrio de valores. E uma governança que esteja destituída de valores femininos, que é o caso típico do planeta agora, né? Eu não tenho, em momento algum, passa pela cabeça do governante, se ele estiver somente tomado por valores masculinos, valores yang, né? Não vai passar pela cabeça dele a ideia do acolhimento. Não vai passar pela cabeça dele a ideia da empatia. Então, que governança é essa que não é capaz de incorporar a si mesma esses valores humanos? Então, governança sem valores humanos é um corpo sem espírito. São só palavras, né? O espírito tem que permear isso. Muito bem. Agora, esses são os princípios que eu queria trazer, tá? Vou só dar uma recapitulada rápida. Se eu quero uma governança transformadora, uma governança modificada, algo que, ao passarmos pela pandemia, nós, digamos, agora nós estamos num novo patamar, né? Agora nós estamos... Desculpe, eu me perdi aqui. Agora estamos num novo patamar. Agora estamos numa nova dimensão, né? Eu preciso desses valores humanos para que eu possa reconhecer a unicidade da humanidade. Agora, a unicidade da humanidade é uma coisa que Bahá'u'lláh, o profeta fundador da religião Bahá'í, disse há quase 180 anos passados, num mundo que era essencialmente protecionista. E nós estamos voltando a essa perspectiva. Nós vamos deixar que o mundo volte de novo ao seu patamar protecionista, onde as nações se fechem? Nós não vamos estar mais no mesmo barco. Nós vamos estar, quando muito, no mesmo mar revolto, não percebendo a nossa unicidade. O que Bahá'u'lláh enfatizou há 180 anos atrás, né, era que o reconhecimento da unicidade da humanidade, que a humanidade é uma única, constitui uma única família humana, é o único instrumento, é a única salvaguarda que é capaz de fazê-la passar por toda e qualquer tormenta. E nós não vamos passar por essa tormenta do coronavírus, por exemplo, se nós insistirmos no nacionalismo desenfreado, que foi duramente criticado por Bahá'u'lláh. Então, quando você vive uma dimensão de protecionismo, de nacionalismo, você fere o princípio essencial da unicidade. Nós não vamos atravessar essa tormenta se nós não eliminarmos os extremos de riqueza e pobreza. Isso dialoga com a gente. Agora nós estamos começando a perceber, só com a ideia do coronavírus, muita gente acordou, que se eu não ajudar os pobres, o coronavírus, através deles, vai se voltar contra mim. Então é melhor eu começar a ajudar logo. Por uma mera ação interesseira. Por um mero pragmatismo. Vejam só. E, ao mesmo tempo, né, aqueles que acreditam e fazem dos valores humanos a base de sua vida dizem: não é justo que um ser humano passe fome. Eu vou tirar do meu dinheiro. Eu vou tirar da minha renda, que agora já está até prejudicada. Muitos estão tendo sua renda, sua subsistência, o seu meio de vida totalmente ameaçado. Mas mesmo essas pessoas estão se levantando agora dizendo: não, peraí, deixa eu dar uma cesta básica. Eu posso tirar 70, 80 reais do meu bolso por mês para ajudar uma família a não morrer de fome. Vejam só, unicidade é o único princípio, né,
que é capaz de nos fazer passar por essa tormenta e nos colocar no mesmo barco. Então, se eu derrubo o nacionalismo, se eu derrubo esse abismo entre riqueza e pobreza, que é algo que eu posso fazer. De novo, volto a cada uma e cada um de nós aqui nessa noite que está nos assistindo, né? Olhem a sua conta de cartão de crédito desse mês de março e olhem a de abril e comparem com a de fevereiro. Vocês começaram a deixar de gastar dinheiro. Vocês vão ficar surpresos, vão olhar para a conta do cartão, todo mundo tem cartão de crédito, está no seu celular, entra lá no aplicativo e olha, mas não é possível. Eu gastava 10 unidades monetárias em janeiro, 10 unidades monetárias em fevereiro, em março caiu para 9, em abril agora deve cair para 8 ou 7. O que aconteceu? Eu estou deixando de gastar dinheiro. Ainda que eu esteja cozinhando em casa, ainda que eu esteja gastando mais gás, mais energia, não sei o que e tal, mas está diminuindo, porque nós estamos deixando de ser consumistas. Eu estou deixando de ir ao shopping e me sentir atraído por um novo gadget que eu olho e digo, se eu preciso comprar esse celular agora, está todo mundo com o mesmo celular. Há 2 meses, todo mundo com o mesmo celular. Nem pensar em comprar através de sites, ainda que esteja se dizendo que aumentou o consumo a partir da venda direta em sites, aumentou o consumo de compra em sites de comida. Mas de eletrodomésticos, bens duráveis ou semiduráveis, isso tudo está caindo. Nós estamos mudando o nosso padrão de vida, o nosso modelo consumista. Se eu posso mudar o meu modelo consumista, sabe qual é a proposta que eu faço a cada uma e cada um de nós? O que você diminuiu esse mês seu cartão de crédito? Pense um pouco nisso. Pegue a diferença e doe para alguma instituição que esteja precisando de dinheiro. Doe para alguma ação que esteja comprando cesta básica para as pessoas pobres. Ajude outros a poderem fazer isso. E se você gostou dessa ideia, quando acabar a pandemia, quando você for ao supermercado, comece a fazer um questionamento de você mesma, de você mesmo. O que eu acabei de pegar aqui? Essa pedrinha, eu tenho uma pedrinha aqui. Eu acabei de pegar essa pedrinha, vou levar ou não vou levar? Isso é um desejo ou uma necessidade? Eu preciso disso? Não, é só desejo, não é tão necessário. Anota, deixei de comprar R$100 nessa ida ao supermercado. Doe esses R$100 para alguém. Para alguma instituição, algum grupo, alguma coisa. Comer chocolate, para mim, é uma necessidade, não é um desejo. Agora, precisa ser Lindt ou Godiva? Não, garoto não, pelo amor de Deus. Chocolate garoto eu não dá certo. Tá bom, então compra outra marca. É desejo ou necessidade? Se o teu problema é comer o chocolate, precisa ser Godiva? Precisa ser Lindt? E se o Lindt, que custa R$23, R$24 no supermercado, você trocar por um Nestlé que custa R$7, pega os R$10 e separa. Veja, você está começando a exercitar uma possibilidade de mudança de padrão de consumo, de modelo de consumo, né? Precisa ser o iPhone XYZ, pode ser qualquer outra coisa, de repente até pode. Por que eu preciso disso? Eu fiz essa pergunta num grupo de empresários muito bem posicionados, né? Numa fala que eu tive. Eu perguntei por que precisa ser uma BMW, não pode ser um Fiat ou qualquer outro carro, e todo mundo lá só tinha BMW estacionado lá de fora. Eles se sentiram ultrajados com o meu questionamento, mas é um questionamento, não precisa ser uma BMW, pode ser algum outro carro, é carro. Eu posso mudar meu modelo de consumo e o coronavírus está nos levando a uma mudança muito radical na nossa forma de agir, né? Muito bem. Eu dizia, então, que nós tínhamos uma possibilidade, várias possibilidades estão sendo analisadas, né, de mudança de governança. Né? E isso está sendo apresentado nas Nações Unidas e está levantando realmente grandes discussões. Né?
Muitos especialistas dizem que o atual sistema da ONU não é capaz de ser aquele que nos lidere no processo de governança para uma transformação planetária. Concordo, todos concordam, mas é o que nós temos atualmente. A questão é, nós somos muito bons em dizer como não devemos fazer as coisas. A ONU não pode ser assim. Tá, então, como é que ela pode ser? O que ela deve ser? Né? A ONU deveria seguir os passos do que a Europa fez em ter um parlamento mundial? Será que o parlamento mundial daria mais legitimidade ao processo? Talvez sim. Embrionário? Sem dúvida. Né? Mas essa é uma das ideias que está em discussão dentro das Nações Unidas. É possível nós termos um parlamento mundial? Como seria a governança mundial se houvesse um parlamento mundial que seria aquele que fiscalizaria o poder executivo mundial? Né? O secretário-geral da ONU não seria fiscalizado pelos países membros, né? Mas ele seria fiscalizado por um parlamento que é eleito através do voto de todos os países, né? O parlamento mundial fere a soberania nacional. Esse conceito de soberania nacional também está em xeque. Porque o que é ser soberano nacionalmente em detrimento aos demais países? Né? A melhor maneira de defender a soberania nacional, eu diria hoje, que foi um princípio que Bahá'u'lláh trouxe há 180 anos atrás, olhem que ser visionário foi esse, né? É que haja um sistema de governança global. Se não houver um sistema de governança global, as soberanias nacionais se encontram ameaçadas a partir de ameaças de outras nações que se vejam como guardiãs do planeta. Não preciso nem nomear. A gente conhece bem essa história. Então, se de um lado há o ceticismo global, né, com relação a uma possível governança global, de uma mudança do sistema de governança, uma governança baseada nos princípios que apresentei, que eu não vou voltar a eles, né? Nós precisamos de um sistema de governança que seja capaz de nortear momentos de crise como esse que nós estamos vivendo. E uma das razões pelas quais o coronavírus se disseminou tão rapidamente foi pela falta de um sistema de governança a qual todos, em comum acordo, tivessem decidido se submeter. E essa é a raiz do nosso problema. A raiz do nosso problema está exatamente em termos somente um sistema que sugere, mas que não tem poder vinculante, né? As suas ações não são vinculantes ao ponto de poder dizer, olha, é assim que nós vamos agir. O planeta todo vai agir desse jeito. Nós estamos tendo problemas dentro dos países de poderem agir todos em uníssono, porque, de um lado, o sistema federativo leva estados a quererem agir de uma forma e a União querer agir de outra. Esse problema está no Brasil, está nos Estados Unidos, está em vários outros países. Então, ainda temos os desafios internos, né, a vencer, para que possamos vencer o desafio internacional. Bom, meus 45 minutos chegaram ao fim, mas eu queria convidar vocês a conhecerem mais sobre o que são os valores humanos que precisamos desenvolver para que possamos transformar o sistema de governança. É por isso que eu disse que cada uma e cada um de nós tem um papel importante na questão da governança global. Se nós conhecemos os valores humanos, os princípios espirituais, como queiram, os valores espirituais, que podem ser transformadores, né? Então, um deles, por exemplo, é o do desprendimento, da abnegação. Posso me desprender de coisas que eu acho que são fundamentais para a minha vida e que agora, se eu me desprendo, se eu abro mão, se eu não tenho paixão pelas coisas materiais e eu me desapaixono delas, como é que o mundo poderia mudar? Esses são princípios que a comunidade Bahá'í vem trabalhando, né? Ela trabalha internamente, convida os demais amigos a conhecerem como esses princípios operam.
Esse princípio já vem operando, como eu já disse, há quase 180 anos, né? Desde 1844, 176, 177 anos, dentro de grupos em todo o planeta. E tem sido uma experiência fantástica, uma experiência interessante que colabora para a transformação, não somente de cada indivíduo, mas de grupos, e desses grupos, então, começarem a influenciar o processo. Então, conhecer essa dinâmica que a comunidade Bahá'í apresenta e que oferece, pode ser uma forma de nós conhecermos novas dinâmicas de como podemos enfrentar grandes desafios da humanidade. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção. A gente pode abrir agora para perguntas, comentários, então, questionamentos. Eu não tenho a palavra e não sou o detentor da verdade. Irade. Podemos dialogar e debater. Enquanto os amigos estão pensando o que perguntar, eu queria lembrar a eles que eles podem perguntar de duas formas. Quem souber usar o Zoom sabe levantar a mão eletronicamente. Quem não sabe, fica à vontade de levantar a mão. E quem prefere fazer pergunta por escrito, pode usar o chat box, que embaixo aqui na tua barra tem um simbolinho com chat escrito. Escreva a sua pergunta. Enquanto vocês escrevem ou resolvem o que vão perguntar, eu queria só observar que como o tempo está marcado, vai ter que terminar às 10h30 aí do Brasil, nós temos 30 e poucos minutos para perguntas e respostas, e depois a gente vai fazer um pequeno anúncio no final de uma data que o Iraj poderia voltar, caso os amigos queiram aprofundar mais nas perguntas. Mas, por enquanto, eu queria só levantar, pelo privilégio de ter chamado o Iraj hoje, queria perguntar para ele uma coisa. Iraj, você não acha que para isso tudo que você falou não virar utopia, virar realidade? O primeiro problema não é nem as nações olharem o mundo unido. É o próprio ser humano se unir ao próximo. E as religiões têm um papel muito importante nisso. Assim como o nacionalismo exacerbado talvez nos impeça de olhar o mundo como uma família, infelizmente, por mais que o papel da religião seja religar e unir e criar amor entre as pessoas, a gente vê que muitas vezes ela não faz isso. Você podia fazer um comentário enquanto os amigos fazem outras perguntas e preparam os seus textos? Então, eu acho que o fundamento está exatamente na ideia de nós redescobrirmos os valores espirituais que são trazidos por cada religião, por cada movimento, por cada pensamento. E passarmos realmente a vivenciá-los numa prática diferente, não apenas na prática retórica, né? Hoje, princípios de valores humanos, eles estão muito na retórica. Quer dizer, eu ouço alguém falar coisas bonitas e diz que eu tenho que ser honesto, diz que eu tenho que ser humilde, diz que eu tenho que ser colaborativo, que eu tenho que abrir mão de coisas. Eu acho tudo muito lindo, mas não consigo ver como é que eu faço isso de uma forma concreta, né? Então, quando eu digo que eu tenho impacto sobre o sistema econômico a partir das minhas opções, é um impacto real. Quanto maior for o número de pessoas que acredite nisso, né, maior é o impacto que vai acontecendo. Uma coisa que eu não falei, por exemplo, né, a questão do meio ambiente, da preservação do meio ambiente, da percepção do meio ambiente como algo precioso, de um lado, mas também algo que é um legado que nós queremos deixar para as gerações futuras, né? Isso depende só de mim, enquanto ser humano. Agora, se eu sou o cara que não uso, por exemplo, os rejeitos domésticos de uma forma inteligente, para que eu possa, por exemplo, ter uso dos restos de comida para fazer adubo, né? Isso eu posso fazer no apartamento. Isso está aí no Mercado Livre, todo mundo pode comprar, são caixinhas, não tem cheiro, não tem nada. Mas por que a gente não faz isso? Por que eu não começo a gerar
valor em cima de coisas que dependem só de mim. Então, concordo contigo, Neissa. Precisamos transformar, né? Mas precisamos também pegar esses princípios e colocá-los em ação. Não somente ficar na dimensão retórica. Tem uma pergunta aqui também do Maurício Godoy Lopes. Ele está fazendo a pergunta por escrito, está falando de excelentes questões. A minha preocupação é mesmo a governança. E eu não estou falando de política. A ideia é começarmos as mudanças em nós até que um dia ele chegue na esfera dos líderes e dos líderes de governança. A outra pergunta de alguém que... lembrando que eu tinha destacado aqui. Peraí. E a outra pergunta... Você vai juntar perguntas, Neissa? Isso, essas duas estão iguais, estão parecidas. Como é que os governos podem trabalhar sem interesse econômico se a maior força mundial é o sistema bancário? Parecidas. Essa última não digo nome, escrito na verdade, eu não vejo elas muito parecidas, não. Eu vejo elas como diferentes. Uma é qual é o nosso papel. Tem mais uma, Neissa? Tem. Então, 3 aqui. Você quer que eu repita? Você está lendo aí também ou não? Então, separando. A minha preocupação é a governança. Eu não estou falando de política. A ideia é começarmos... Não estou lendo, não, mas eu anotei. E a segunda eu pergunto depois. Só queria dizer que eu não tenho o nome da pessoa porque está... Então, aí está legal. Essa aí foi. Isso, vai aí. Tá bom. Bom, então, a primeira pergunta, né? Eu volto a dizer, se foi apresentado, né, como uma proposta que é a qualidade dos governantes, a qualidade dos governados e a qualidade dos sistemas é que levam a uma governança, né? Então, vamos falar da qualidade dos governados. E a qualidade dos governados depende, para mim, essencialmente do exercício de valores humanos. E quando eu passo esse exercício real, né, eu aumento a qualidade dos governados, a excelência dos governados, né? A preocupação dos governados não passa a ser uma preocupação mesquinha, né? Nós aqui no Brasil temos ainda essa coisa de dizer o povo não sabe votar. Sabe votar muito bem, sim, senhor. Sabe por que sabe votar? Porque vota mesquinhamente, vota em cima de interesses de grupos. Mesmo o povão, as populações menos providas, as populações destituídas, elas estão com certo interesse. Como a elite também tem os seus interesses. Agora, se eu me transformo, e essa é a proposta que eu estou trabalhando essa noite, né, baseado nesses ensinamentos que vêm dos princípios Bahá'ís, princípios de Bahá'u'lláh. Nós temos que nos transformar e fazermos com que os princípios espirituais nos guiem, e não apenas buscarmos os nossos interesses, porque senão eu estou jogando o jogo dos governantes. Se eu somente defendo o meu interesse, eu estou partidarizando. Agora, a segunda pergunta, que é a segunda colocação, se o interesse econômico é o que guia os governos, e o interesse econômico é muito forte, né? Como é que eu posso tentar a mudança de governança se o sistema econômico, se o interesse econômico, não o sistema, mas o interesse econômico, aí, bancos, etc., é o que dominam a coisa, né? De fato, hoje é o que está acontecendo. Agora, eu coloco uma pergunta, né? O sistema econômico, os bancos e os interesses são constituídos por quem? Por alienígenas? Não, são seres humanos. Onde foram educados esses seres humanos? Que tipo de educação tiveram para acharem que vale tudo e o que importa é o meu lucro, o meu resultado, né? Talvez a gente tenha um exercício modificado, né, do interesse econômico com o que acontece com os grandes fundos, né? Podem dizer, não, também são interesses econômicos, são, mas há certos valores humanos, certos valores espirituais
que estão sendo colocados a partir dos participantes dos grandes fundos, né? De que esses fundos não podem operar sob certas condições que contrariem, por exemplo, direitos humanos. Que esses fundos não podem operar em certas condições que contrariem o bem-estar social. Que os recursos desses fundos, né, fundos de pensão principalmente, né, não sejam aplicados na destruição do meio ambiente. Então, isso acontece, né? Agora, cabe a nós fazermos essa mudança. Eu volto a insistir, se a mudança acontece na gente, nós somos capazes de transformar muita coisa. Irad, tem mais uma pergunta aqui por escrito. Em quanto tempo... Mais perguntas aí, né? Tem mais. Em quanto tempo seria possível ter a aplicabilidade dessa proposta, considerando o cenário atual? Foi o que eu tinha dito no início. Considerando o cenário atual, tudo que eu estou dizendo é utopia, tudo que eu estou dizendo é sonho. Considerando cenários onde a humanidade como um todo passe por determinadas provas e testes, a partir dessas provas e testes, eu diria, o cenário muda e o tempo muda, né? O cenário muda e o tempo muda a partir do que está acontecendo com o coronavírus. Agora, eu não quero ser aquele que apregoa o fim do mundo, nem trazendo cenários apocalípticos, né? Mas nós não sabemos o que é o próximo teste, o que é o próximo cenário, desde quando apareceu essa história do coronavírus, com tamanha virulência, né? Agora, em situações de sofrimento, infelizmente, o ser humano, hoje em dia, começa a modificar o seu comportamento de grupo, né? Eu não quero que a gente tenha que sofrer agora, a gente pode ter que passar por horrores inimagináveis, né, para que a gente modifique o nosso comportamento, ou a gente tenha uma vontade consultiva, como humanidade, sentarmos à mesa e dizer, ok, nós não precisamos passar pelo pão que o diabo amassou para que a gente modifique os nossos processos. Vamos modificar antes que o nosso comportamento enquanto grupo mundial nos leve a uma outra pandemia ou uma outra desgraça maior ainda. Tem vários cenários que estão sendo trabalhados, que são cenários horripilantes. Se a pandemia continua, meus amigos, e se o grau dela começa a aumentar, e os recursos médicos de equipamentos começam a não serem capazes de atender o mundo inteiro, o que você acha que vai acontecer? Os países vão ficar parados esperando a morte chegar? Não. Então, dos cenários que está sendo traçado, é um cenário de conflitos mundiais em busca de equipamentos, em busca de recursos. Isso é o fim inimaginável para a gente agora. Mas há gente louca o suficiente para poder querer fazer isso, né? Então, os cenários podem ser os mais variados, mas depende da gente, eu diria, só depende de nós, seres humanos. Queremos passar por horrores inimagináveis para conseguirmos fazer a mudança da governança, ou mudamos a governança agora para que nós não passemos pelos horrores inimagináveis e essa mudança de governança seja fruto de um ato de vontade de grupo, de consulta de grupo, de um processo decisório de grupo para transformar os destinos da humanidade. Só está nas nossas mãos. Irad, me permita, eu estou aguardando aqui que outras pessoas queiram fazer pergunta, inclusive verbal. Não tem nada, não só não tem nada contra, como a gente queria encorajar. O nosso objetivo hoje era ter um espaço aberto para que todo mundo ficasse à vontade. Não quer dizer que as perguntas vão ser respondidas. O bom da pergunta não é ser respondida, muitas vezes é levantar uma ansiedade que é de todos, né? Então, fique à vontade. Aqui tem mais uma pergunta aí de São Paulo, e eu vou relatar aqui, porque parece que o pessoal de São Paulo está muito tímido, não quer falar, né, Sérgio e Heloísa? Mas, enfim, a pergunta é a seguinte: quem poderia ser um líder reconhecido nesse momento?
Irado. Oh, escuta, deixa eles mesmos perguntarem. Você não quer falar uma coisa, Sérgio? Fala aí. Olha, oi, tô falando aqui. Na realidade, assim, essa conversa é muito interessante, né? Você, vamos dizer assim, depois de trabalhar 40 anos no mundo corporativo, de repente você se volta aos valores das aulas que tinha aula no Colégio Bandeirantes para falar de um assunto mais filosófico, mas que te bota para pensar e que levanta um pouco da... Assim, o que vai ser de tudo isso, assim, né? Porque também acaba a tua vida corporativa, acaba as tuas coisas, você começa a se auto-refletir e mudar a tua vida, né? Então, essa conversa é muito interessante também por esse lado, né? Assim, putz, tudo tem um fim na vida, o que eu posso fazer para estar presente, para deixar um legado, para me envolver numa situação de mudança e falar assim, puxa, contribuir para alguma coisa no planeta, né? É que eu entendo que para poder fazer uma mudança assim, que é assim, obrigado, Sérgio. É uma reflexão importante. Assim, eu entendo que sempre tem que ter alguém que possa, vamos dizer assim, um pouco meio do que nem diz na Bíblia, né? Apesar de ser, vamos dizer assim, ter sido criado como um católico, etc., né? Assim, na realidade, assim, a gente, durante a vida, vai tomando caminhos para lá e para cá e você acaba tendo assim, uma mudança, vamos dizer assim. Eu acho que eu pratico bem, faço algumas coisas muito interessantes, mas eu fui ficando mais assim, egoísta em algumas coisas, outras, vamos dizer assim, eu deixei de seguir algumas coisas religiosas, mas assim, eu me considero um cara que ajuda as pessoas, eu sempre posso, se eu puder estender a mão, eu estendo, ajudo, tento fazer alguma coisa, mas acho que eu poderia fazer mais. Então, dentro dessa proposta aí, vamos dizer assim, a gente precisa enxergar também alguém que ajude a liderar o rebanho, né? Precisa ter alguém para liderar o rebanho, né? Por mais que, vamos dizer assim, a população possa se auto-transformar, precisa ter alguém que ajude a encontrar um caminho comum, né? Eu acho essa uma tarefa difícil, né? Não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que precisa, vamos dizer assim, de união, debates, e porque assim, é difícil imaginar que no mundo que eu vivo, né? Vamos dizer assim, num mundo mais, vamos chamar de corporativo, não, e consumista, né? E consumista, você consiga isso, sei lá, vamos dizer assim, essa filosofia já existe há muito tempo, mas de uma certa forma ela precisa arrebanhar seguidores, precisa ter um pensamento comum. Se a gente for viver dentro do modelo que a gente vive, realmente é difícil. Agora, como é que a gente entra como um modelo alternativo e os outros nos reconhecem, né? São perguntas que eu também me faço aqui para a gente ver se a gente poderia, em algum momento, entender que isso poderia ser transformador, né? Põe aqui para mim. Que deve ter um delay de tempo. Bom, eu quero fazer um comentário sobre o que você falou, Sérgio. Quem é que pode liderar o rebanho, né? Eu acho que a gente está agora vivendo a época do George Orwell com a Revolução dos Bichos. Eu acho que são os bichos que têm que sentar agora e entrar no acordo. Porque nós não temos nenhum líder hoje no planeta, tá, que seja capaz de liderar não a partir da necessidade do rebanho, mas ele vai estar lidando a partir de uma necessidade própria. Eu vou me explicar por quê. Tem uma coisa interessante, dentro dos escritos Baha'is, eu vou agora voltar à questão dos princípios Baha'is e dos escritos. Baha'u'lláh, que é o fundador da religião Baha'i, né? Ele diz que é um sinal da maturidade humana. Ele fala de vários sinais da maturidade humana, mas ele diz que um dos importantes sinais da maturidade humana
é quando a coroa for colocada no centro da sala e ninguém quiser pegá-la. A coroa, Sérgio, ainda é disputadíssima. Todo mundo quer ser presidente, todo mundo quer ser líder. Todo mundo que eu digo, aqueles que estão nesse universo, né? Nós aqui falamos, não, Deus me livre, eu não quero. Nós estamos na turma do Deus me livre, eu não quero, mas ainda tem uma turma que diz eu quero. Opa! Como tem a turma que diz eu quero, não tem jeito a não ser nós seguirmos aquilo que o Orwell falou na Revolução dos Bichos. É os bichos sentarem e falarem, bom, moçada, agora vai mudar o negócio. Agora o fazendeiro que se cuide, porque eu vou sentar e dizer o que é. Então, o que é a Revolução dos Bichos, para mim, em termos do comportamento consumista que nós temos? É nós dizemos, eu não vou seguir esse modelo consumista. E nós fazemos disso uma bandeira. Mudarmos o nosso perfil de consumo, nosso padrão de consumo e resistimos bravamente. Agora, como é que eu resisto bravamente? É como você disse. Não, eu sou um cara que ajuda as pessoas, mas acho que eu tenho mais espaço para poder ajudar. Sim, você tem, eu tenho, todos nós temos mais espaço para podermos ajudar, desde que nós abandonemos certos vícios de comportamento que nós estamos extremamente apegados. São vícios de comportamento mesmo. Olha, eu vi hoje um negócio, que saiu uma notinha na Folha de São Paulo desse tamanho, que cheira a uma coisa revoltante. Eu não tenho nada contra, desculpe as mulheres aqui presentes, que usem bolsa Louis Vuitton. Mas você usar máscara Louis Vuitton, pelo amor de Deus, o que é isso? Onde é que nós estamos? Você está no meio de uma pandemia, pessoas estão morrendo. Você vai usar uma máscara Louis Vuitton? Não. É o fim do planeta. Quer dizer, quem está usando máscara Louis Vuitton, desculpe a crítica, mas não entendeu nada. Não entendeu nada. Você está sendo conclamada, minha amiga, que é profundamente apreciadora da marca Louis Vuitton, a deixar um pouco de lado o teu consumismo e ver como é que você deixa de comprar 1, 2 ou 10 bolsas ou sapatos ou malas ou o que seja, para você poder ajudar os outros e você perceber que a mudança do seu padrão de consumo é capaz de mudar o planeta. Mas nós estamos arraigados a isso. Estamos presos a isso. Agora, como é que eu me desprendo disso, Sérgio e Heloísa? Eu só me desprendo disso se eu voltar ao Colégio Bandeirantes e cultuar os valores humanos, não os valores religiosos, não os rituais, os dogmas. Eu não estou falando disso. Né? Esquece essa parte que a religião traz, às vezes impõe equivocadamente, os religiosos trazem e impõem. Cristo nunca falou de rituais, nem nunca falou de dogmas, nunca falou, ele deu o exemplo dele, se entregou, foi à cruz, foi crucificado. Em nome do quê? Em nome da transformação das pessoas. Né? O que está pedindo agora, o que está sendo pedido da gente agora é isso. Veja o exemplo que o Papa Francisco está dando. Né? Olha, eu não sou católico, sou Bahá'í, mas eu louvo a posição dele, eu admiro a posição dele, eu admiro as coisas que ele está falando. Né? Pode ter gente que é católica e não aceita lá o que ele diz, mas olha o exemplo que ele está dando. Né? Olha o exemplo que ele deu assim que ele assumiu a igreja. Né? De transformação, de não querer os grandes... como é que eu diria? As pompas e honras, né, que a igreja trazia para ele. Né? Então, ele deu um sinal. Acho que a gente pode ter esse sinal. Né? E nós podemos ver isso em todas as grandes religiões ou nas pequenas religiões. Se pegar o exemplo que o candomblé traz, se for falar de religiosidade afro-brasileira, né, ou africana, se for falar dos judeus, ou for falar dos budistas, todo mundo tem exemplo bom para trazer. Mas nós precisamos voltar à nossa essência. A essência da religiosidade não está nos dogmas e rituais, não está no fato de eu ir à sinagoga para a comemoração do Shabat na sexta-feira à noite. E aí? É só isso? O que significa eu ser um verdadeiro judeu? Né? O que significa eu ser um verdadeiro Bahá'í, um verdadeiro cristão, etc.?
é o que você falou, é voltar ao Colégio Bandeirante e cultuar valores que nós achávamos quando éramos garotos, né? Que isso é papo, tá bom, vamos embora jogar bola. Agora eu estou começando a ver que vamos embora jogar bola não funciona, não resolve mais. Né? Como você está dizendo também agora, eu estou vendo que toda a minha vida baseada em valores que o setor corporativo me impôs, né? Eles não estão sendo capazes de segurar um vírusinho que está destruindo tudo. Né? Por quê? Porque o sistema econômico, por exemplo, não reconhece a empatia. O sistema econômico não reconhece a compaixão. Agora, já pensou um sistema econômico que reconheça a compaixão e empatia? Cara, isso seria uma transformação radical. Ela é sonhadora, nós vamos ser obrigados a fazer isso. Não foi por bem, agora o vírus está empurrando a gente a fazer isso. Né? Enfim, eu vou me animando e vou falando mais do que devo, mas tem muita coisa para a gente poder debater e ver como é que é o nosso papel. Irad, tem uma pergunta da Vanessa, que ela pergunta o seguinte: ela observa, as pessoas estão insatisfeitas com quem as estão representando. Estamos sempre sofrendo ameaças de guerra e as consequências do poder de decisão em um indivíduo somente. Qual é o papel das lideranças individuais nesse novo modelo de governança que os Baha'is enfatizam? Pergunta aqui a Vanessa. Acho que nós vamos ter perguntas até daqui a 10. O papel dos indivíduos, Vanessa, é liderarem pelo exemplo. O papel dos indivíduos, dos líderes, é liderarem pelo exemplo. Nós temos um grande desafio nos processos de liderança hoje em dia, que é não percebermos o que significa o papel do líder. O papel do líder não é ditar as normas, ou ditar as regras, ou determinar o comportamento dos outros. É ele simplesmente ser o exemplo. Enquanto a liderança não for a liderança do exemplo, né, eu não tenho líder. Então, lembrem-se muito da formação dos pássaros. Né? Quem é o líder? É aquele que está na ponta da formação do delta em que os pássaros estão voando. É aquele que recebe o maior impacto do atrito do ar em cima dele. Agora, por que eu falei também em Revolução dos Bichos? Né? É porque chegou a hora de nós aprendermos com eles. O que os pássaros fazem? Não tem um líder. Um fica na frente, abrindo com todo o seu esforço, ele cansa, ele vai para trás e outro toma o lugar dele. Então, não existe mais essa figura do líder único, do pensador único, aquele que só decide e faz tudo, é o que nos leva, sim, Vanessa, você está certíssima, à ameaça da guerra e dos erros e de tudo que pode acontecer. Né? Mas se nós tivermos a coletividade agora num processo onde o processo consultivo de troca de ideias, num processo que não seja partidarizado, onde não haja o dono da ideia. Isso tudo foi o que Baha'u'lláh falou. Baha'u'lláh trouxe esse processo consultivo. Ele estabeleceu um procedimento da forma de tomada de decisão muito revolucionário. Nós precisamos conhecer esse método que ele trouxe, né? Que se assemelha muito a essa ideia do conselho tribal. Né? O cacique, na tribo, ele é somente aquele que vocaliza as decisões do conselho tribal. E ele ouve o conselho tribal e aí implementa as decisões. Né? É isso. Nós precisamos voltar às nossas raízes, aos conselhos tribais. Não pode ser uma governança individualista. Né? Precisamos de alguém que esteja lá na frente. Ele está lá na frente abrindo caminho, tudo bem. Mas ele está dando o exemplo. A liderança tem que ser pelo exemplo. O Irad, você esqueceu de um detalhe nesse exemplo que eu adoro, que é dos gansos. E como eu estou aqui no Canadá, em Toronto, tem um montão de ganso nessa época do ano pousando por causa da migração.
E você sabe que a gente tem essa ideia da liderança com a ponta. Você falou muito bem que ele é substituído, mas tem outra característica. Todos os gansos sabem a direção que tem que voar. Ao contrário de um rebanho de ovelhas, que um cachorro corre lá na frente e empurra elas para a direita e para a esquerda, talvez voltando ao exemplo do Sérgio, a gente está acostumado a ser ovelhas, está na época da humanidade saber uma direção. E essa é a diferença, todos os pássaros sabem. Tanto é que quando um deles fica doente ou cansa, 3 descem. O que está doente mais 2. Eles descansa, se alimenta e depois os 3 saem, para ele não sair sozinho. E eles sabem a direção do sul e eles migram para a mesma direção. Não tem que ter mais o chefe na frente deles, porque aquele já foi quilômetros. Esses 3 fazem o delta pequenininho de 3 e vão substituindo de novo. A característica diferente de ser ganso, e está na época da humanidade ser ganso, não ovelha, é de decidir um destino comum, escrever o seu futuro e trabalhar por ele. Não é mais de seguir alguém que venha ditar o que a gente tem que dizer. A humanidade hoje está tão empoderada como indivíduo, com a internet, olha, o que a gente está fazendo aqui, na facilidade de um software gratuito, a gente teria que ter uma corporação mundial há 5 anos atrás para ter esse mesmo recurso. A gente está muito empoderado, está na hora de saber para que lado voar também. Acho que temos mais 1 ou 2 perguntas de espaço ainda, até que dê o nosso horário. Quem gostaria de participar? Não precisa ser uma pergunta, pode ser um comentário, uma aspiração, uma piada. Isso, Márcio? Eu vi o Márcio falando. Quem está falando? Márcio Miranda. Quem que está aí? Qualquer pessoa, por favor, só tira do mute e começa a falar. Não precisa pedir licença. Sérgio, Luiz, vocês querem falar alguma coisa? A Vera, eu gostei dessa... Vera está pedindo licença, estou vendo daqui, ela está na minha imagem. Ok, Vera, vai lá, Vera. Isso, pronto. Oi. Minha querida Vera, colega da FAO. Então, Vão dizer que isso aqui é padrinhamento da faculdade, mas não é não. Eu acho que é assim, o que falta é educação de base. Eu acho que falta base de tudo. O mais importante, a gente tem que, como é que eu vou dizer, valorizar todo o grande segredo. Acho que tem que ser educação de base. A educação que eu digo não é educação ir para a escola, tá? Eu acho que é educação de valores, isso tudo que foi falado tem que ter. O pessoal tem que ter acesso e a formação da pessoa tem que passar para as próximas gerações, porque são coisas que, na verdade, são básicas, né? Deveriam ser básicas, e aí a gente vê essa confusão e e o nível de governantes que a gente tem, que são ridículos, né? Então, assim, para a gente poder exigir, para todo mundo poder exigir, tem que ter acesso a essas informações do tipo que a gente está tendo aqui, por exemplo, né? Então, os professores, pais, têm que estar preparados para programar uma nova geração, porque essa que está aqui no momento está meio comprometida, eu diria, né? Que a gente pode... Hoje, por exemplo, nós estamos num beco sem saída, né? Não sei se vocês concordam comigo. Posso fazer um comentário, Vera? Pode. Você tem toda a razão, e eu acho que o que nós estamos vendo hoje é a falência do sistema educacional baseado na instrução. O sistema educacional baseado na instrução faliu. Ele não consegue fazer uma coisa que é um preceito muito bonito, tá? Que Bahá'u'lláh trouxe há 2 séculos atrás, quase, que ele diz: considerai o ser humano como uma mina rica em joias de inestimável valor. Somente a educação pode fazer aparecer
o seu potencial, a sua realidade. A educação, ela não é para botar joias dentro da mina. A educação é para extrair essas joias. Cada uma e cada um de nós tem um potencial maravilhoso. Só que os processos educacionais, o que eles fazem? Eles tendem, hoje em dia, somente a colocar coisa dentro de você, como se colocasse, fosse fazer de você a melhor pessoa do mundo. Então, nós saímos dessa vida, entramos nessa vida, saímos dessa vida, a grande massa da população do planeta, sem saber qual era verdadeiramente o seu potencial. Para que você existia? Para que era a tua realidade? Qual foi que, por acaso, você teve? Não estou nem dizendo que seja um potencial divinamente ordenado ou não, nem estou passando por isso, né? Só estou dizendo, olha, a educação tem que ser aquilo que explora com aquele desejo de encontrar o que há de mais precioso e mais bonito dentro de cada ser humano e fazer revelar a sua beleza. A educação não está fazendo isso. Não. Então, a educação não é redentora. A educação, como diz Gilberto Freire, né, é uma educação bancária, né, do banco, de sentar e ouvir o que o outro tem para dizer, do professor que simplesmente quer transmitir informação e conhecimento, olhe lá, né? E você vai até para a faculdade desse jeito. Mesmo no ensino universitário, nós estamos desse jeito. Né? Eu fui professor universitário durante muitos anos. Eu era proibido por um negócio chamado plano de ensino. Eu tenho que obedecer àquela porcaria. Que isso? A minha turma não é para aquele plano de ensino. Essa turma é para outra história. Nós temos que falar sobre outras coisas. E olha que eu sou da área das exatas, engenheiro eletrônico. Eu lecionava em universidade, mas eu tinha que me ater a um manualzinho de faça ou não faça. Então, é isso que está prejudicando a humanidade hoje e que está gerando essas distorções. Então, o sujeito aparece como um possível líder, né? Mas está todo distorcido. Ele não consegue nem entender quem ele é. Então, essa educação, né, ela tem que começar lá na primeira infância, buscando encontrar esses grandes valores que cada criança tem. Irado. Eu acho, por exemplo, pessoalmente, fugindo um pouco aqui ao tema, mas é uma coisa que me fascina muito, são os sonhos. Nós sonhamos todas as noites e esquecemos o que sonhamos. Na grande parte, não lembramos, né? Mas nós sonhamos todas as noites. Por 8 horas da nossa existência, 1/3 da nossa existência, ou seja, se eu vou viver 90 anos, eu sonhei 30 anos. 30 anos eu fiquei sonhando. Eu não analiso isso. A ciência da psicologia não entra na escola para perguntar para as crianças o que vocês sonharam essa noite. Você sabe que é uma coisa que eu faço com meus netos? Eu tenho 4 netos. Eu, quando encontro esses pirralhinhos, a primeira pergunta que eu faço é: o que você sonhou essa noite? É fantástico, cara. É fantástico ver o que eles trazem, o que eles falam. Eu tenho uma neta que tem 4 anos de idade. Ela me conta os sonhos dela. Sonhei com isso, com aquilo. Metade invenção, outra metade ela lembra, sei lá o que é. Mas é dali que nasce a beleza do ser humano. Né? Nós não olhamos essas coisas tão essenciais, né, quanto buscarmos sabermos quem nós somos, né? E não sabemos quem nós somos. Eu recebi agora um alerta do nosso anfitrião, dizendo que já venceu o horário. Então, olha, eu não acho que venceu o gás. A gente quer falar mais. Eu estou vendo um montão de gente, mas eu que queria falar uma coisa. Se a gente não respeitar o horário, muitos de nós não querem mais vir nesse meu convite. Vão falar aquele negócio que fica até as 11 da noite. Então, não quero. Eu queria só tentar dar a esperança de que tem continuidade, para a gente segurar nossas perguntas, nossa vontade. Talvez terminando até com essa observação da Vera, de que a educação, eu acho que o que ela quis dizer é uma palavra que aqui no Norte fala-se muito, que é edify. E aí na Bíblia também, quando se fala em
caráter, se fala em construir o caráter como edificar, que é coisa que o arquiteto adora usar a palavra, porque é mais do que educação. E talvez um dos problemas do Brasil não é falta de educação, é falta de caráter, de edificar o caráter das crianças. Agora, eu combinei com o Irad, o que acontece se na hora que acabar um montão de gente quiser ainda continuar conversando? Então a gente tomou uma decisão. E o nosso querido Irad resolveu que se a coisa ficar animada, ele volta. Então eu perguntei, bom, então, mas quando que você pode voltar? Ele falou que terça-feira às 9, nesse mesmo horário de hoje, terça-feira à noite, ele voltaria. Então eu vou mandar um convite de novo com a licença de vocês. Quem quiser, já parte dessa hora, só lembra do momento que a gente estava e por favor, vocês vão deixar a gente muito feliz. E eu acho que o que nós estamos fazendo de bom esses dias é isso, de estar com as pessoas, estar com os amigos. Então eu queria muito pedir desculpas, pedir para o Irad falar as palavras finais dele, mas confirmar que vai estar aqui de novo nesse espaço. Eu convido todo mundo de novo, quem quiser vem, terça-feira às 9 do Brasil de novo. Irad, palavras finais. Não, só agradecer a todo mundo, agradecer a participação, agradecer os comentários, né? É muito legal a gente poder estar vendo isso tudo acontecer e para mim é fantástico. Eu acho que a gente está vivendo um momento fantástico da história humana, né? De que a gente possa se unir. Olha, eu estou conhecendo gente que eu jamais conheceria, sou grato a cada uma e cada um de vocês que participou essa noite. E se a gente puder ter essa oportunidade de nos revermos na terça-feira, estou à disposição. Né? Então, é isso aí. amigo, muito obrigado, pessoal. Sérgio, Elô, eu vi que ele estava engatando mais uma. Por favor, anota para não esquecer. E depois, assim que eu tiver essa gravação, eu posto no YouTube e vocês podem rever se quiserem. Eu agradeço muito o tempo de vocês. Eu sei que todos vocês têm coisas estranhas para fazer, como, por exemplo, lavar a panela, que normalmente não teriam, mas, enfim, tem que liberar, porque pelo menos a próxima vez vocês sabem que termina a tal hora e deixam as famílias de prontidão, de que vocês voltam a sala do Estado. Irad, obrigado. Neizão, obrigado. Neizão, né? Obrigada. Irad, Vanderleia, de Belo Horizonte, tudo bom? Obrigado. Nós temos aqui várias cidades. Né? Tudo bom, querida? Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Um beijo para todos vocês. Tchau. Pessoal, tchau. Neizão, só uma pergunta rápida aqui. Para o pessoal que for participar na terça-feira, é o mesmo link de hoje? É o mesmo link. É o mesmo link. Tá, joia. Se não for, eu vou mandar um lembrete com o link novo. Tchau para todos. Tchau, tchau. Muito obrigado, gente. Tchau, Tchau, Obrigado, gente. Todo mundo. Obrigado, Elisângela. Obrigado. Obrigado aí a participação de todos.